Boa noite, igreja. Feliz ano novo para todo mundo. Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Uma série no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento. Se você quiser ir abrindo já no primeiro capítulo de Neemias, fique à vontade. O nome da nossa série é Start. Então, nós vamos ver o que esse Start tem a ver, né, com a vida de Neemias. Que possa ser um start também para a nossa vida nesse ano que se inicia. Até eu mexo lá em casa, a Pri já me conhece. Para mim, veio mais um ano, mas é a mesma vida. Tá? Mas, às vezes, né, psicologicamente, né, é uma oportunidade que nós temos de colocar algumas coisas em ordem na nossa vida. Então, não zera nada. Na verdade, eu não gosto da expressão mudar, né? Que esse ano possa ser um ano de mudança, que possa ser um ano de progresso, né? Na tua vida espiritual com Deus, no teu amadurecimento. Então, que Jesus possa crescer na sua vida. Então, se para você serve essa questão do ano novo, então que esse novo ano possa servir, né, de um recomeço, né, de um avanço, né, no seu relacionamento com Deus. Amém? E nós vamos ver, não sei se nós vamos ver todo o livro de Neemias, tá? Ou eu vou pegar alguns capítulos que eu achar mais interessantes para nós aqui, tá? Neemias, ele vai ter aqui 13 capítulos, tá? Então, talvez, é quase certo que a gente não faça os 13 capítulos. Mas eu tenho gostado tanto desse livro, que talvez eu me emocione um pouco aí. Então, vamos ver. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai amado. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, pela oportunidade, ó Deus, de iniciarmos o ano, ó Deus, te cultuando, te louvando, ó Pai. Esteja, Deus, com aqueles que não estão aqui conosco hoje. Esteja com cada um aqui que está aqui, ó Pai. Que a Tua palavra possa ser libertadora, possa ser transformadora, Pai. Que nós possamos, ó Deus, buscarmos, ó Deus, uma largada, um início de ano, onde possamos estar prostrados na Tua presença, ó Pai. Buscando mais a Ti, ó Pai, buscando Te conhecer mais, buscando, ó Deus, nos envolvermos cada vez mais com as demandas do Teu reino, ó Pai. Nós venhamos a nos preocupar cada vez mais, ó Deus, com o que Tu tens feito, Deus, nesse mundo, ó Pai. Que nós possamos fazer parte, ó Deus, dos Teus planos, ó Deus, para essa humanidade que tanto precisa de Ti, ó Pai. Esteja, ó Deus, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, fale, ó Deus, e que o nosso coração, ó Deus, possa absorver da Tua mensagem, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, convido você, ali no capítulo número 1, nós vamos fazer a leitura. Diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, a preocupação de Neemias com Jerusalém. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem
para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te de que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Desculpa. Amém, irmãos? Estou me recuperando aí aquelas gripes de verão, né? Vocês sabem como é que é, né? Irmãos, esse é o livro de Neemias. Neemias, nós temos, vamos só fazer aqui um pouco do contexto para você entender o que está acontecendo aqui. No original, até os dois livros, se você olhar aqui anteriormente, nós temos o livro de Esdras. Anteriormente, na origem dos livros lá, eles eram até juntos, né? Eram dois livros que eram lidos de maneira única. Os dois livros contam a história de um período muito difícil para o povo de Israel. Era um período onde tinha, a gente chama aqui de remanescente fiel, eram poucos aqueles que restaram e que eram fiéis aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. O livro de Neemias, aqui nós vemos Neemias, ele mesmo, na primeira pessoa, aqui contando a sua história, a sua experiência aqui, em cada fato que aconteceu, assim como nós vemos ali no livro de Esdras. Ambos foram muito importantes para a reconstrução de Jerusalém. Aqui nós temos uma parte especial de Neemias sendo importante para a reconstrução da muralha. Antigamente a muralha era muito importante para os povos, porque era uma forma deles se defenderem. Então aqui nós vemos uma situação, nós vamos ver um pouco mais para frente, muito crítica em que o povo estava. E nós vamos ver que tanto Neemias quanto Esdras também foram muito importantes para a volta do povo à obediência à lei de Deus. Então é um período muito difícil do povo, mas é um período que foi muito importante também para a construção do povo de Israel, né, como povo, como nação. Aqui é bom você lembrar, se você não lembra, eu vou te dar um resumo aqui do contexto. O povo de Israel esteve exilado, esteve escravo durante 2 períodos. O primeiro período grande foi lá no livro de Êxodo, onde o povo ali estava escravo do Egito, tá? Aí o povo ficou ali grande tempo ali escravo do Egito. Daí você conhece a história, Moisés foi escolhido por Deus para ser o líder ali
teve as 10 pragas, o povo foi liberto do Egito. Depois nós temos o período em que o povo vagou pelo deserto. Depois nós temos o período dos juízes, que Deus sempre levantava um juiz para liderar o povo. E o povo sempre andava assim, fiel. De repente ele desobedecia e idolatrava a Deus. Quando o povo desobedecia e idolatrava, Deus levantava uma nação forte que ia lá e destroçava os israelitas. Aí o povo chorava, se arrependia, pedia perdão. Deus ia lá e levantava um libertador, levantava um juiz. Durante grande parte da história foi assim. Você vai ver essa história lá no livro dos Juízes. E aqui, meus irmãos, depois vem a época dos reis. Nós conhecemos 3 grandes reis, Saul, Davi e Salomão. Depois desse período dos reis, logo após ali Salomão, o reino de Israel se dividiu entre reino do norte e reino do sul. Parece série, né? Isso aqui é melhor que série, isso aqui é fato. Se dividiu em 2 reinos, né? 12 tribos para cima, 10 tribos para cima, 2 tribos abaixo no reino do sul. O reino do norte, ele foi primeiramente conquistado. E como ele foi um reino onde os reis que eles tiveram, nenhum rei foi submisso a Deus. Então o reino do norte ele foi perdendo a sua identidade com Deus, como adorador de Deus. Então quando veio, né, o exílio, quando veio o ataque ao reino do norte, ele foi dizimado e ele perdeu a identidade com Deus. O reino de Israel correu risco, né? Israel, que eu digo o reino do sul, correu o risco de acontecer a mesma coisa. Só que entre os reis que iam assumindo, nós tivemos reis que eram obedientes, tementes a Deus, e muitos reis que também não eram tementes nem obedientes a Deus. E o que acontece? Estava numa época ali de muita desobediência, de idolatria, e o povo foi exilado. Deus levantou ali o império da Babilônia com Nabucodonosor, e eles vieram e conquistaram ali o povo de Israel. A Babilônia ela tinha um estilo de exílio, onde ela ia, pegava os melhores jovens ali que tinham potencial, e eles levavam para dentro do seu reino e doutrinavam eles, faziam uma lavagem, né, cultural, uma lavagem total ali. Nós vamos ver isso na história de Daniel, lá no livro de Daniel vai contar esse episódio, né? Mas nós vemos ali que, em meio a essa tentativa, um remanescente fiel, lembre-se disso, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis a Deus. Então a Babilônia, o estilo dela de exílio era um estilo dominador e de... Não sei qual seria a palavra correta, posso falar uma palavra muito feia aqui. Entendeu? Mas eles doutrinavam o povo para que o povo adorasse os seus deuses, tivesse a sua cultura, entendeu? Eles não permitiam que os seus povos conquistados louvassem e servissem aos seus deuses, tivessem a sua cultura. Aí, o que acontece aqui em Neemias? A Babilônia caiu. Veio um império muito mais poderoso, que era a união de outros 2 impérios, os medo-persas. Tudo isso que eu estou falando aqui, para você entender já, a Bíblia, além de ser palavra de Deus, é um livro histórico. Tá? Então, a mesma história que nós vemos aqui, você vai ver na história da humanidade. Pesquisa lá a história dos babilônicos, a história dos persas, você vai ver exatamente o que está sendo narrado aqui. Tá? Aí vieram os persas, e os persas eles tinham outro estilo de domínio. E aí o que acontece aqui em todo esse enredo aqui? Eles permitem que os judeus que estavam exilados voltassem para Jerusalém,
reconstruíssem o templo, voltassem a cultuar o seu Deus. Eles até proporcionaram condições, como nós vamos ver até na nossa série, condições para que o povo conseguisse reconstruir a sua história, voltar à sua cultura. Esse era o estilo persa de doutrinar, digamos assim, né? De liderar. Então aqui nós temos um episódio onde isso já aconteceu. Você viu aqui que vem um irmão de Neemias. Nós não sabemos se Hanani era realmente irmão de sangue ou ele era um irmão de fé, né? Ele considerava Hanani como parte do mesmo povo, da mesma fé. Então nós não temos essa informação. Ele vem, se encontra com Neemias. Nós vemos Neemias aqui interessado, preocupado com o andamento dessa reconstrução de Jerusalém. E aqui, conforme nós vimos aqui, as coisas não estavam indo muito bem. A situação lá estava crítica, porque além de muita dificuldade, imagina você estar voltando para uma terra que foi arrasada, está tudo destruído, você está tentando reconstruir, você está voltando, e é importante você entender que grande parte, o povo ficou 70 anos exilado na Babilônia. 70 anos. Então eles perderam muita história, muita cultura, muita fé em Deus. Eram poucos os que tinham consentimento ainda, tinham uma vida de... Neemias aqui, conforme nós vemos aqui, é uma exceção. Entendeu? E é muito interessante a história de Neemias, porque Neemias ele nem sequer tinha ido, conhecia Jerusalém. Talvez a fé que ele mantinha aqui, essa vida de oração, essa vida de temor a Deus, deve ter sido passado pelos seus pais. A única explicação que nós temos aqui é que Neemias aprendeu com os seus pais a louvar e a temer ao único Deus. Então, nós temos aqui um contexto onde a terra que estava arrasada. E o povo, era uma época de lutas, de guerras. Havia aqui uma opressão aqui dos samaritanos. Mais para frente nós vamos ver um pouco mais fundo esse contexto. Mas existiam povos ao redor, por isso era importante reconstruir as muralhas. E quando nós vamos ver a forma com que eles construíam as muralhas, era a família do lado de família construindo as muralhas. De um lado eles tinham as ferramentas e da outra mão eles tinham uma arma de guerra. Porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados. E era uma construção muito primitiva. Eram famílias. Depois nós vamos ver uma listagem lá para frente, no livro de Neemias. Família tal é responsável daqui até ali. Ali já começa a responsabilidade da outra família. Então era um contexto muito difícil. O que fez Neemias chorar? Fez Neemias lamentar pelas condições dos seus irmãos, pela condição do povo de Deus. Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que nós temos que refletir, que a história aqui de Neemias, nesse primeiro capítulo, nos ensina, é que nós vemos em Neemias um homem que está dedicado a servir a Deus e a servir os seus irmãos, servir os homens ali. Nós vemos isso mais claramente lá no final do 11. Peço-me que conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Ó Senhor, ouve a minha oração, ouve a oração deste teu servo. Nós vemos aqui Neemias, um homem decidido a servir a Deus, um homem decidido a servir o povo ali, servir os seus irmãos. Como eu falei, ele não tinha uma vivência profunda no povo, mas mesmo assim ele nutria um amor ao seu povo, aos seus irmãos, e nutria aqui, meus irmãos, uma vida de oração. Vocês viram só
que no final aqui do texto, ele se apresenta, né? Ele diz aqui a função dele. Ele era copeiro do rei. Para muitos aqui, ao ouvir essa informação, vai achar, né? Então ele era um qualquer ali, um funcionário qualquer ali do reino. E Neemias tinha a função mais importante aqui no reino. Ele era considerado aqui o homem que o rei mais confiava. O copeiro era aquele responsável por servir a taça de vinho ao rei. Só que nós estamos vivendo numa época aqui onde os reis eles eram envenenados. Neemias era o que tomava, o que experimentava o vinho antes do rei. Ele era um homem de confiança aqui do rei. Aí nós não sabemos como que ele chegou nessa posição, nessa altura, como é que ele teve tanto sucesso. Mas uma coisa que a gente vê aqui, como ele era comprometido com Deus, que ele não se deixou dobrar ou contaminar, mesmo vivendo numa circunstância, num povo que não era dele, num reino que era um reino que louvava, adorava infinidades de outros deuses. Ele não se deixou contaminar em nenhum momento. E mesmo assim ele teve sucesso na sua vida. Ele teve sucesso, digamos assim, na sua vida profissional. Ele alcançou aqui o mais alto patamar dentro da estrutura aqui dos persas que um homem poderia alcançar. E ele não era persa, ele era um forasteiro. Mas ele deixa claro aqui que ele tinha uma outra identidade que era muito forte. Uma identidade de cidadão dos céus, né, de servo ao nosso único e fiel Deus. Nós vemos aqui que ele não foi influenciado por culturas ou pensamentos pagãos, e ele cresceu aqui todo esse tempo aqui comprometido com Deus. Nós vemos numa época, meus irmãos, que me entristece muito ouvir muitas vezes de cristãos que acham e creem que para terem sucesso na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, eles precisam se corromper, eles precisam ceder aos pensamentos desse mundo. Pastor, se eu não concordar com o aborto, eu vou ser escanteado lá onde eu trabalho. Pastor, se eu não concordar ou não ficar neutro nessa questão de feminismo e tal, eu não vou ter o meu espaço. Pastor, eu tenho que ficar neutro nessa questão de gênero. Você tem que entender, porque senão eu não vou conseguir alcançar degraus importantes na minha construção acadêmica. Neemias mostra aqui que ele não estava nem aí para as consequências. Ele mostra que ele tinha como uma prioridade na sua vida uma busca e um temor a Deus, mesmo estando em circunstâncias totalmente opostas. Às vezes nós achamos que o nosso mundo é difícil, que o mundo que os homens bíblicos viveram era mais leve, era mais sucio. Vai ler Daniel. Daniel, desde o momento que ele pisa na Babilônia, ele é confrontado, ele coloca ali o seu pescoço à prova. Desde o primeiro minuto que ele pisa na Babilônia, ele é confrontado a ceder, a deixar para trás princípios cristãos não eram cristãos ainda, mas princípios de Deus, princípios de fé importantes, deixar para lá a lei de Deus. Entenda uma coisa, a nossa prioridade é buscar nesse ano, seja qual ano que for, mas na nossa vida, uma das nossas prioridades deve ser o temor a Deus. Não abrir mão dos princípios que norteiam a vida cristã, que estão presentes na palavra de Deus.
nem que isso pague o preço de uma promoção, de um sucesso que esse mundo tanto exige. Sucesso para o cristão é ter uma vida de temor a Deus, de obediência a Deus, não se importando com as consequências. Uma frase que eu gosto muito, que eu li num livro, acho que o Ronaldo Lindório, que ele vai dizer que a prioridade do cristão é manter o seu caráter fiel perante Deus, que Deus cuida da nossa reputação. Nós temos que manter o nosso caráter em pé, reto diante de Deus. E Ele vai cuidar da nossa reputação. Às vezes nós queremos agradar aos homens, com medo das consequências da nossa reputação ou de um sucesso aí fora. Nos curvamos a homens e deixamos Deus cada vez mais longe da nossa vida, da nossa prioridade. Aqui nós vemos que Neemias ele tinha intimidade com Deus. Nós vemos aqui um homem, essa oração aqui mostra um homem que tinha intimidade com Deus. O fato da primeira coisa, a primeira atitude dele, o start de Neemias. Não sei qual foi o seu start para esse ano. Quais são as suas metas para esse ano? Eu não sei qual é a primeira coisa que você faz quando você tem um problema ou uma decisão importante para tomar. Sabe o que Neemias faz? Ele dobra os seus joelhos e ele ora. Mostra aqui um homem que tinha intimidade com Deus. E ao mesmo tempo ele era muito capacitado para lidar com os homens. Ele não precisou se dobrar ao mundo para ter sucesso. Ele era copeiro do rei. E ao mesmo tempo era um homem íntimo de Deus. Neemias, você vai ver aqui, e ao estudar Neemias, eu estava lendo até um livro que o foco dele é a liderança de Neemias. É impressionante, né? Estudar mais profundamente o livro. Neemias, ele era um baita líder. Um baita líder. E um dos pilares aqui do seu sucesso como um bom líder é a oração mais a ação. Ele é um homem que orava e era um homem que agia. Aqui nós vemos também, meus irmãos, que Neemias ele era um homem que se importava com as pessoas e não apenas com o seu sucesso. Nós vemos aqui Neemias nutrindo empatia pelo seu povo. Parte dele a pergunta, ali no verso número 2, ali perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da sua situação em Jerusalém. Parte dele, procurar saber como que está os meus irmãos lá no regresso a Jerusalém. Como é que está ali o povo de Deus ali? Como é que está a situação? Ele não ouve, ele não pega uma conversa no meio do caminho. Não, parte dele esse interesse. Nós vemos ali, meus irmãos, seguindo o texto ali, ele ouve ali que a situação não está muito bem. E nós vemos ali que ele se interessa, ele chora, ele ora, ele faz um diagnóstico da situação, ele sente a dor pelo povo e ele se compromete com a causa do povo. Quando nós vemos a posição de Neemias para o homem que ele era e que ele se tornou, talvez a gente pense assim, né? Para quê? O cara tinha sucesso, morava na corte do rei. Naquela época, meus irmãos, se você não morasse no reino, ali na corte do rei, a tua vida ia ser difícil pra caramba. É só você pegar um livro ou um filme, uma série muito bem feita, de época, dessa época aqui, e ainda, se a gente seguir um pouco mais, até ali a época medieval, era feia coisa. Às vezes
Existem alguns filmes que romantizam toda essa época, né? Mas se você não vivesse ali na corte do rei, a tua vida ia ser muito difícil. Neemias, ele tinha uma vida muito boa. Apesar da sua responsabilidade, do perigo que ele se colocava todo dia ali para ser o protetor do rei, ele tinha uma vida muito boa. Uma vida onde o rei confiava nele. Sabe o que é isso? Um rei confiava em Neemias. Mas nós vemos um homem que não está apegado ao seu sucesso. Ele não tem um sentimento totalmente egoísta de se preocupar somente com os seus passos, com a sua vidinha e com o seu sucesso. Nós vemos aqui um homem que está preocupado com o povo, com os seus irmãos. Ele está preocupado com o reino de Deus. As coisas que estão fazendo parte da sua listinha de metas para esse ano. Faça uma análise dos objetivos. Faça uma análise dos alvos que você quer conquistar nesse ano. Faça uma análise do conteúdo das suas orações. Elas estão apontando para quê? Para o seu conforto, para o seu sucesso. Estão apontando para você. Você tem se preocupado nesse ano em orar pelo avanço do reino de Deus? Você tem se preocupado em orar por conversão? Que pessoas conheçam o verdadeiro Deus e se rendam a Ele. Nós temos nos preocupado em outras questões que não sejam apenas o nosso sucesso, o nosso conforto e o nosso bem-estar. Uma análise para ver onde que está o nosso coração é ver essa nossa listinha. É ver o conteúdo das nossas orações. Às vezes as nossas orações estão lotadas de eu. Deus me abençoa. Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu. As nossas orações têm que ter preocupação pelos irmãos que estão ao nosso redor. Nós precisamos orar pelo reino. Nós precisamos orar por aquele próximo, aqueles que estão ao nosso redor, que estão precisando. Deus, que nesse ano eu possa ser bênção na vida dos meus irmãos. Que eu possa ser bênção na vida da minha família. Nem que para isso eu abra a mão do meu conforto. Eu abra a mão do meu sucesso. Mas que eu possa ser bênção no teu reino. Nós temos por conta do pecado, nós seres humanos nós somos muito egoístas. Muito egoístas. E ainda dependendo do contexto cristão que nós venhamos a conhecer, pega todo esse egoísmo e ainda reforça mais ainda. As pessoas cristãs, às vezes estão começando o ano, elas estão focadas só nelas. Elas querem que Deus pare tudo e vire para elas. Como se elas fossem o umbigo do universo. Como se elas fossem a bolachinha recheada ali, a primeira do pacote de Deus. Você tem que entender que a sua oração não deve ser uma oração para Deus voltar a sua atenção para a sua vida. Sua oração deve ser para Deus levar a sua vida para a vontade dEle, para o reino dEle, para o plano dEle. Às vezes nós temos um pensamento que Deus vai estar ali tão preocupado ali em fazer um plano especial para você ser a princesa especial de Deus. Eu te pergunto, você quer que Deus realize os seus sonhos ou você quer fazer parte dos sonhos de Deus? Neemias, ele abre mão do seu conforto, ele abre mão do seu sucesso. Não é que ele abre mão, ele faz algo muito mais inteligente.
ele usa a posição que Deus deu a ele. Ele usa as condições que Deus deu a ele. A influência que Deus deu a ele. Ele usa a sua vocação, o seu lugar. Tudo a serviço de Deus. Neemias faz o seguinte cálculo: se eu estou aqui como copeiro do rei, é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Foi Deus que me colocou aqui. Ele olha, ele tem empatia pelo povo e pelo reino de Deus, olha a situação, olha a demanda. E ele não ora dizendo assim: ó Deus, envia alguém para resolver. E se ele coloca na presença de Deus e fala: Deus, ó, eu fiz uma análise aqui, eu quero me colocar à disposição. Nós não sabemos se essa oração aqui, se você reparar na oração, você vai ver que no final da oração, no verso número 10, ele diz assim: ó, peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Só que, se a gente analisar todo o texto, nós vamos ver que essa vida de oração e de jejum que Neemias teve, não foi de um dia, não foi de algumas horas. Porque ele recebe a informação do povo, ali no começo do texto, ele vai dizer assim: no mês de Quisleu. Quisleu aqui é uma escrita do calendário judaico. Significa que esse mês aqui era o mês entre novembro e dezembro, 29 e 30 ali. Esse é o período que Neemias recebeu a informação. E aí, lá no capítulo número 2, nós vemos o momento em que Neemias chega e conversa com o rei. Que ele vai começar lá no mês de Nissan. Nissan era uma linguagem babilônica para se referir ao mês de janeiro. Ou seja, Neemias ficou orando e jejuando de novembro a janeiro. A gente não sabe se no começo das orações de Neemias ele já tinha uma ideia do que fazer, ou, o que eu acho que eu entendo quando eu vejo a construção da oração, Neemias começou a orar, começou a jejuar, e Deus ali nesse momento de intimidade vai falando ao coração de Neemias, vai trabalhando ali na sua mente, dando confiança, até chegar ao ponto que ele faz aqui a oração derradeira, como se fosse a última oração antes dele se apresentar ao rei. A gente não vai ver esse episódio aqui, mas só para dar um spoiler do próximo capítulo, o que Neemias faz? Ele ora a Deus e pede que Deus toque no coração do rei, para que o rei haja a seu favor, para que o rei lhe dê condições dele, Neemias, ir para Jerusalém e ser bênção na vida do povo. Agora, o que eu quero destacar aqui para nós, como igreja, como cristão? A prioridade de Neemias aqui era uma, única: oração. O que nós fizemos quando começou o ano? O que nós fazemos quando temos decisões importantes a tomar? Neemias dobrou os joelhos, orou e jejuou. Orou e jejuou. É como se Neemias tivesse certeza de que só Deus poderia fazer o necessário para que aquela muralha fosse erguida. Eu não sei se você tem os mesmos problemas que eu e entende a limitação. Eu sou uma pessoa bem racional, eu sei até onde eu posso ir. E às vezes quando eu olho para a situação da minha vida, eu fico às vezes um pouco desesperado, até cair a ficha de me voltar para Deus. Aí chega numa situação, eu acho interessante aqui que Neemias, na sua oração, ele deixa claro quem é Deus. Se você olhar aqui, ele coloca Deus como o Senhor de todas as coisas, mas ele também se coloca no seu devido lugar. Ele se apresenta aqui como um pecador.
Ó Deus, nós sabemos que nós estamos nessa situação por conta dos nossos pecados. Eu tenho pecado e minha família tem pecado. Aí, como eu estava dizendo, eu não sei se você é como eu, não sei se já passou por alguns momentos onde você olha assim os seus problemas e você diz assim, como é que eu vou dar conta disso? Como é que isso aqui vai dar certo? Eu sou assim, e eu vivo esses momentos. Aí Neemias nos ensina uma coisa. Sim, nós somos falhos, nós vamos fracassar, como nós já vimos na última série que nós trabalhamos aqui, mas ele sabe quem pode todas as coisas. Quem nos dá condições para sermos vitoriosos. Quem nos dá condição para resolver os nossos problemas. Quem tem realmente o necessário para que as circunstâncias possam ser transformadas. Um homem autossuficiente, ele não ora. O que é um homem autossuficiente? Acha que pode todas as coisas e que ele não precisa de uma intervenção divina. Ele não ora, ele conversa consigo mesmo. O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou dar conta disso? Eu sei, só preciso pensar um pouquinho como eu vou resolver. A oração, quando nós dobramos os joelhos, nós estamos reconhecendo que nós não somos autossuficientes, que nós somos dependentes de Deus. Numa vida de oração, Deus clareia a nossa visão. Deus nos dá caminho, Deus nos dá solução. Na oração de Neemias, no final desse tempo de oração e de jejum, ele tinha um plano. Ele tinha aqui uma estratégia, ele sabia quem dos homens poderia fornecer aquilo que ele precisava. E ele sabia também quem poderia mudar a oração desse homem. Ele analisou aqui, ó, o rei. Sou copeiro do rei, o rei confia em mim. O rei é o rei, ele manda nisso tudo. Ele pode resolver. Agora, quem que vai tocar no coração do rei? Mudar a vontade do rei, para que o rei haja a meu favor. Ele poderia dizer assim, não, eu sou o copeiro, ele confia em mim, então eu vou, ó, ali, dar uma conversada aqui, dar uma conversa. Não. Na oração ele deixa claro que tu me concedas êxito e que o rei me seja favorável. E se você olhar aqui, no segundo capítulo, no início do segundo capítulo, olha só, um spoilerzinho de semana que vem. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, olha esse nomezinho, eu estava servindo vinho ao rei, nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Deus não só mudou o coração, como preparou o terreno. Preparou o terreno, partiu do rei. Partiu do rei o interesse pelo seu copeiro, a quem ele tanto confiava, a quem ele tanto conhecia. O rei mostra aqui que ele tinha uma empatia, uma preocupação com Neemias. Olha só a influência de Neemias. Deus aqui, ó, mudou o coração e abriu um terreno. Olha um rei se preocupando com seus súditos. Aí aqui depois nós vamos ver semana que vem. Aqui Neemias expõe o seu problema. Aqui Neemias chega e pede o favor do rei. Não é uma coisa simples que Neemias pede, não. Pede que o rei o envie para Jerusalém. Porque ele não está fazendo nada, que isso é que é importante. Ele, na causa dele, no pedido dele ao rei,
ele não está fazendo nada para o reino persa, nem para as coisas do rei. Ele está pedindo o favor do rei para ele ir se envolver com o reino de Deus, com as causas do povo. Meus irmãos, tem uma coisa que, de novo eu falo, né? Eu ouço muito crente falando isso. Almeja, ora e pede para viver os sonhos de Deus. Entenda uma coisa, os sonhos de Deus é que você se envolva no plano dele. Não é ele construindo um sonho para você. É você abrindo mão do seu sonho. Ou Deus vindo e destruindo os seus sonhos egoístas para você se colocar à disposição de servir a Deus no reino dele. Você tem se preocupado com o avanço do reino? O que é o avanço do reino? De que maneira nós envolvemos no reino? De várias maneiras. A igreja é uma das maneiras com que nós nos envolvemos ao reino. Não sei se você sabe, mas nós estamos orando há um bom tempo para... Temos já um projeto que começou com oração. Temos orado, reunimos a liderança, oramos. A ideia do projeto é expansão, é avançar na cidade, alcançar mais pessoas, ir para um lugar mais estratégico. Eu te pergunto, se você não sabia disso, eu vou te fazer um convite, ore por isso. Agora em fevereiro, termina essa série, nós vamos fazer uma nova série para falar dessa expansão do reino. Não é o crescimento da Igreja Batista Colina, mas é que o reino de Deus avance aqui nesse lugar. Quando você olha para a cidade, quando você olha para a humanidade, quando você olha para as coisas ruins que estão ao redor, você não vê problema, você não vê pecado. Se você for racional, você vai ver, isso aqui não tem solução. Agora, há uma solução para todo aquele que nele crê. Só tem uma solução para uma cidade caída, para uma humanidade corrompida. Só tem uma solução: se render a Deus. Isso é avançar, é pensar no reino de Deus. É no seu trabalho você estar atento e sensível àquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Se você está num ambiente de trabalho, é porque Deus te colocou lá e permitiu que você estivesse lá. Se você está num bairro, se você está numa família, é que Deus te colocou lá, não à toa, não em vão. Na vida cristã não existe coincidência, não existe sorte. Existe plano de Deus, vontade de Deus. O que Deus nos dá de condições, o que Deus nos dá de posição, não é para a nossa glória, não é para a nossa adoração, é para a honra e glória dele. Sabe como nós somos abençoados e como nós somos satisfeitos? É quando a nossa vida está a serviço de Deus para a sua glória e a sua honra. Se você viver para você mesmo, para a sua conquista, para o seu ego, para o seu sucesso, você vai ganhar os aplausos dos homens. Mas se você viver para a honra e glória de Deus, você vai estar satisfeito nele. Você vai experimentar o que é a boa e perfeita vontade de Deus. Neemias mostra aqui para nós que muitos talvez desejassem o posto e o cargo de Neemias. Muitos aqui, quando a gente vê principalmente em Daniel, muitos tramavam para ter a posição de Daniel ali na Babilônia. Com certeza, muitos tramavam aqui, queriam a posição de Neemias.
Neemias meio que mostra assim para eles e mostra para nós. Isso aqui que tantos vocês almejam, não é isso que me traz alegria, isso não é isso que me traz satisfação. Isso é apenas uma condição, uma ferramenta que Deus me deu para servir a Ele. Para servir a Ele. Meus irmãos, que nesse ano possa ser um start na sua vida e que possa partir pela oração. Você está perdido? Às vezes a gente começa o ano perdido, né? A gente quer tanto mudar as coisas, a gente quer tanto um ano novo, uma vida nova. A gente começa perdido. Não tem ideia do que eu vou fazer. Minha vida está tão bagunçada, eu queria dar uma... Normal. Neemias mostra aqui o primeiro passo. Oração. Buscar em Deus as respostas que nós precisamos. Outra coisa que Neemias nos ensina, que sirva para nós nesse ano, é ver as oportunidades que Deus nos dá de servir a Ele, de participar do seu reino, de participar do seu plano aqui. Oração. Agora é uma oração, não como alguém que está ali apenas cumprindo tabela. Quando você ora, você acredita que Deus pode resolver os seus problemas? Ou você apenas está orando ali como um legalismo, olhou para cumprir uma tabela? Tem que orar, né? Eu já falei aqui, e alguns já conversaram comigo, e quando eu vou aconselhar pessoas, não é porque eu sou pastor, mas é aquilo que eu acredito. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sei como resolver o seu problema. Às vezes eu posso dar um conselho ali ou outro, mas eu sei quem pode. E quando eu falo que nós devemos orar, eu não estou dizendo para a pessoa assim, dando uma resposta genérica, dizendo assim, vou dizer oração aqui para você ir embora e eu seguir a minha vida aqui. Não é uma oração genérica. É porque de fato eu acredito que só Deus pode resolver. E às vezes eu gosto de notar muita percepção das pessoas, a reação, às vezes há uma sensação de decepção. Porque ela estava esperando de mim a solução milagrosa. E Deus espera de nós o dobrar dos joelhos. O reconhecimento, eu não sou suficiente. Eu não sei o que fazer. O que eu já estou tentando fazer não está dando certo. Mas Deus, clareia minha visão. Isso não é da noite para o dia. Aqui num pequeno estudo aqui, a gente vê aqui que para Neemias, até ele tomar uma decisão, demorou 2-3 meses. Eu conheci um pastor que foi muito importante para o meu chamado. Para mim, de fato, me render que Deus estava me chamando para ir para o seminário. Eu relutei durante muitos anos, porque eu pensava que eu era autossuficiente para fazer missões. E Deus foi me ensinando o contrário. Ele usou um homem, pastor Simeão, pastor lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Uma vez ele veio fazer missões aqui em Livramento. O cara saiu, o cara era louco. Eu posso dizer isso porque eu já falei na frente dele. O senhor é louco. Uma vez ele falou para mim assim, pastor, quero ir. Uma vez eu recebi, nem conheci, nunca tinha conhecido ele. Uma vez por telefone ele falou que desejaria vir para Livramento. Eu falei, que legal, você me recebe, eu recebo e tal. Aí passou um ano, foi bem assim que eu estou dizendo. Passou um ano, ele ligou, no inverno. Sabe aquela época que o inverno realmente era inverno aqui em Livramento? Ele me falou assim, olha, eu estou com um grupo aqui de umas 15 pessoas e amanhã eu estou chegando aí. Assim, como? Não, sim. Não, peraí, pastor, o senhor me ligou há um ano dizendo se nós poderíamos receber. O senhor não planejou nada, o senhor não pediu para mim me organizar. E aí eu tentando criar uma justificativa, tentando dizer, pastor, fica por aí. Ele estava já em Porto Alegre. Eu falei, pastor... E ele, nunca vou esquecer disso, ele sabia as minhas desculpas, ele me cortou e falou assim, Júnior, nós vamos mesmo assim. Daí me colocou na parede, né?
Aí eu, naquela noite, eu tive que ir em busca de pessoas para receber. A gente tentou montar uma salinha para receber o pessoal carioca. Nunca sentiu frio na vida. Vindo aqui chegaram no inverno, para você ter noção, eu fui buscar eles na rodoviária, eles estavam tudo juntinho, assim, ó, com cobertas e... Sabe quando a pessoa está com muito frio, ela vai botando um monte de blusa, camiseta. E ele tinha uma coisa que antes eu achava a coisa mais besta do mundo, que era, nós estamos falando aqui de um homem que orava por decisões importantes. Ele falava para a sua equipe, para a sua galera, que eles tinham que orar pelas pequenas decisões do dia. E aquilo para mim, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei a maior bobagem do mundo. Júnior, você vai comprar um tênis, por que você não ora antes para ver se é vontade de Deus você compra aquele tênis? Aí eu fiquei assim, mas sério? Toda hora eu vou ter que ficar... Mas depois eu aprendi e vi que se nós nos preocuparmos em buscar orientação de Deus para as pequenas decisões da nossa vida, nós não vamos buscar a Deus em primeiro lugar quando nós tivermos grandes decisões. E ele não estava falando de orar apenas quando nós tivermos decisões para tomar. Ele estava falando de um hábito de cristão, de ter uma vida de intimidade com Deus. Aonde a intimidade com Deus é tão grande que até no comprar de um simples objeto, num simples adereço, você está ali buscando a orientação de Deus. Às vezes nós recorremos a Deus só quando a corda está no pescoço, quando o leite já foi derramado. Neemias buscou a Deus porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Metas, uma meta para o ano, mas que não seja um legalismo. Busque a Deus todos os dias. Enquanto a circunstância estiver boa, enquanto a circunstância estiver ruim, que possa ser um hábito nesse novo ano, buscarmos a Deus. Eu já ouvi várias, nos jovens é muito comum, adolescentes, nesse ano eu vou assistir tantas séries, vou ver tantos filmes, vou conhecer tantos lugares. Conheça a Deus. Que não seja um mero legalismo, mas se for para você ter uma meta, que seja a meta de ler a Bíblia. Pelo menos uma coisa você vai sair ganhando: intimidade com Deus e conhecimento de Deus. Que às vezes nós oramos, mas nós não confiamos na resposta da oração, porque de fato nós não conhecemos a quem nós estamos orando. Eu acho que eu já falei demais. Eu quero que esse ano possa ser um start na sua vida espiritual com Deus. Mateus vai dizer ali, né? Jesus vai dizer, né? Busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Como a gente inverte, né? A gente busca as demais coisas e espera que o reino de Deus seja acrescentado. Né? Depois a gente quer que as bênçãos, as coisas, né, as soluções caiam do céu, né? Porque nós estamos invertendo a ordem de como Deus quer se relacionar conosco. Busquem primeiro o reino de Deus. Que na sua oração possa estar assim: Deus, como eu posso ser bênção esse ano no teu reino? Me dê oportunidades, converse com o pastor, converse com o irmão, se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição de Deus na sua vida, no contexto onde você tem vivido, onde você tem estado. Amém?